Bom, a contratação eficaz de funcionários é um fator crucial para o crescimento e sucesso de qualquer organização. Erros nesse processo podem resultar em alta rotatividade, baixo desempenho e custos adicionais. Ter um processo de seleção bem definido é fundamental. Isso inclui entrevistas comportamentais, técnicas e situacionais para avaliar os candidatos sobre diferentes perspectivas. Bom, para a gente falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o especialista em RH e gestão de carreira, Cláudio Retiopo. Bem-vindo, Cláudio, à CBN. É um prazer estar com vocês da CBN novamente. Cláudio, fala aí quais são os principais impactos negativos que um erro de contratação pode acarretar numa empresa. Olha, eu acho que o principal erro, o principal dano que pode gerar numa empresa é você aumentar o turnover, é você aumentar o giro entre profissionais. Isso gera um impacto não só financeiro para a empresa, que vai ter que demitir e desligar o profissional com pouco tempo de casa, mas também um sentimento para a equipe de que o time não engaja. Você sempre vai ter que estar buscando mão de obra nova. Isso gera um impacto negativo não só para o recrutado, que foi mal recrutado e que acaba saindo rapidamente, ou por conta própria, ou até desligado pela empresa, e também um dano à imagem para as pessoas que ficam, que sentem que a organização não consegue estruturar uma equipe, até para os líderes da própria equipe seguirem com o time em busca de resultados, fica cada vez mais difícil, né? Uhum. Bom, Cláudio, e como que um processo estruturado de seleção pode contribuir para escolher um candidato? Esse candidato Olha, certo para a empresa? Antes de mais nada, as empresas precisam se preocupar muito em formatar o processo de recrutamento e seleção. Não avaliar o candidato só pelo currículo. Muitos recrutadores, principalmente quando ainda inexperientes, buscam fazer um alinhamento de qualificações técnicas. Ele já trabalhou com isso, ele conhece a ferramenta tal, e se limitam a conhecimentos técnicos. Uhum. Mas hoje, os recrutadores mais experientes, as empresas mais avançadas no processo de recrutamento e seleção, muito preocupadas com o fit comportamental do candidato. Se ele está alinhado à cultura da empresa, aos valores da empresa, para que ele não só seja um perfil que engaje com as ferramentas necessárias para a função, mas ele tenha as habilidades, as competências pessoais necessárias para se manter naquele grupo. Muitas empresas não utilizam softwares de recrutamento e seleção para desenvolver testes comportamentais e ver se o profissional tem um perfil de liderança, tem uma habilidade de bom relacionamento em grupo. Isso tudo tem reflexos negativos quando o profissional é contratado de forma errada. Bom, Cláudio, eu já vi casos de contratação, de só chamar a pessoa, mostrar para ela como é que faz e começa a trabalhar. Aí passa uma semana, descobre-se que esse contratado não era bem o que se esperava para a empresa. E até o próprio contratado acaba, às vezes, desistindo da situação porque não conhece bem o processo de trabalho também. Isso já começa errado, às vezes, no próprio anúncio da vaga. Uhum. A empresa ela omite informações que podem ser relevantes para que o profissional possa se prospectar, se encaminhar o currículo para essa vaga. E aí ele descobre, às vezes, no processo seletivo, uma informação que no anúncio não tinha. Eu acho que é interessante a empresa expor todos os dados, até o próprio perfil da empresa que está contratando, o que ela busca do profissional, para que a pessoa possa identificar se ela tem match, se ela tem fit com o negócio. Às vezes é uma pessoa que não tem interesse em trabalhar, por exemplo, no ramo de bebidas ou no ramo de cigarros. Então, e às vezes a vaga é confidencial, a pessoa não consegue. Eu dei um exemplo, tá? Ou às vezes é uma empresa do ramo de investimentos, do ramo de seguros, que é uma empresa mais formal, e a pessoa tem um perfil comportamental mais extrovertido, ou vice-versa, é uma agência de publicidade que busca perfis mais extrovertidos e o perfil comportamental da pessoa ele é mais sério, mais analítico.
Então, já desde o processo de recrutamento e seleção, às vezes no anúncio da vaga, o processo já começa errado. Uhum. Uma vez eu ouvi o Gustavo Segre, que acho que é economista argentino, né? Falando sobre quando veio para o Brasil um anúncio que ele fez. Ele falou assim: olha, eu fiz um anúncio para pedir para pessoas para vender panela. E não apareceu um candidato. Ele mudou o anúncio e apareceu os candidatos e os candidatos certos para ele. Então já começa por aí, Cláudio. Sim, eu acho que um anúncio bem feito, um processo de recrutamento e seleção roteirizado também, sabe uma coisa que eu percebo muito e vejo muitos candidatos reclamando, são processos longos. A empresa começa o processo seletivo hoje para terminar lá em dezembro, ou seja, de setembro a dezembro, 3 meses para a pessoa conseguir um feedback final de se vai ser aprovado ou não. E o bom profissional, aquele perfil que tem uma empregabilidade bacana, ele geralmente não dura 3 meses. Uhum. Então a empresa às vezes faz um processo longo, quando ela chega no final e ela fala, não, é você, esse é você já está trabalhando há muito tempo. Né? Uhum. Então também é um problema. Acho que as empresas elas precisam investir mais na experiência do candidato. Também para deixar um legado para ele de qual é o perfil daquela empresa. Quando a empresa ela não causa uma experiência bacana desde o processo de recrutamento e seleção, a probabilidade daquela paixão do profissional pela empresa, para ele entrar apaixonado, entrar cheio de gás, querendo produzir, já diminui. Então, são falhas no processo de recrutamento e seleção que geram consequências não só na contratação para dentro da empresa, mas para o próprio selecionado, que fica com uma imagem, às vezes, não tão bacana quanto a empresa, por causa de um processo mal feito. Eu estava vendo no LinkedIn a discussão de um candidato com um avaliador, que o candidato não pôde participar da entrevista no dia e na hora marcada, e ele solicitou que fosse alterada o horário, porque ele tinha um compromisso. A simples solicitação do candidato de alterar o horário da entrevista fez com que o selecionador falasse: você não é o perfil que a nossa empresa está buscando. Uhum. Então, isso foi exposto no LinkedIn. Imagina quantas pessoas viram aquilo e já não veem a empresa mais com bons olhos. Uhum. É a experiência do candidato sendo refletida na mídia, de forma positiva ou de forma negativa. Nesse caso, de forma negativa. Uhum. Bom, e Cláudio, e quais são as dicas aí para evitar esses erros? Olha, uma dica relevante é que o candidato também possa, antes de se prospectar, antes de encaminhar o seu currículo, entrar no site da empresa, ver se o perfil do negócio está alinhado ao que ele está buscando, porque às vezes o profissional está um certo tempo fora do mercado e ele está desesperado para se recolocar, às vezes até com dificuldades financeiras, e sai divulgando o seu currículo para vagas aleatoriamente, sem se preocupar muito com o perfil do negócio, às vezes para tapar um buraco financeiro dele, mesmo que temporário. E ele sabe que aquilo não vai gerar um relacionamento, um casamento a longo prazo, mas mesmo assim ele faz a prospecção. Então, uma dica que eu acho bem bacana é o candidato avaliar a proposta, ver se de fato ele tem interesse em casar com aquela empresa, fazer carreira, desenvolver carreira dentro da instituição, para aí sim prospectar o seu currículo, não vendo como algo temporário, que é prejudicial para ambas as partes. O próprio currículo do candidato fica machucado com experiências dele saindo rapidamente de uma empresa para outra, fazendo com que ele não seja bem visto em futuras seleções. Uhum, tá certo. Cláudio, mais alguma consideração a respeito desse assunto? Olha, eu acho bacana que as pessoas preparem a empregabilidade para nunca fiquem refém de uma vaga de emprego de uma empresa contratando. Uhum. O profissional ele sempre tem que estar com o currículo atualizado e montando o seu currículo conforme a demanda de cada vaga. Eu vejo as empresas às vezes posicionam o seu anúncio e o profissional faz o encaminhamento do seu currículo da forma que ele está. Se o profissional ele conseguir ler os pré-requisitos da vaga e montar o currículo dele em cima das experiências que de fato ele teve para aquela função, ele vai conseguir com que o recrutador entenda melhor o perfil dele, contrate mais rapidamente ele tenha maior assertividade no processo de divulgação.
Uhum, tá certo. Cláudio, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN. É um prazer estar com vocês. Não esqueçam de mim sempre que precisar sobre assuntos de RH. Certo, obrigada, Cláudio, mais uma vez. Um abraço. Nós conversamos com o especialista em recursos humanos e gestão de carreira, Cláudio Riccioppo.